Oportunidades. Apoio Cultural. Usina de Imagem. Olá, o programa Oportunidades está começando e hoje nós vamos falar sobre vendas e atendimento, os segredos de conquistar pessoas na hora certa. E tem segredo, tá? Não é para qualquer um não. Olha só, para vender bem mesmo, você tem que saber receber o cliente, satisfazer o cliente, ser agradável, saber fechar o negócio e fazer o cliente voltar mais vezes. Aliás, eu estou falando muito, quem vai falar sobre esse assunto são os nossos convidados aqui. Eu quero apresentar primeiro a Luísa Lopes. Luísa Lopes é consultora empresarial, diretora do INDESP, que é o Instituto de Desenvolvimento de Pessoas, né? Isso. Olá, Guilherme. É um Tudo bem? prazer estar aqui com você no seu programa. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui, viu, Luísa? Eu apresento também o Glaucio Siqueira, ele é administrador, consultor empresarial em marketing e gestão de pessoas. Tudo bom, Glaucio? Obrigado, Guilherme, pelo convite mais uma vez, né? Tudo bem? Espero poder contribuir bastante, eu com nossos amigos debatedores aqui, sobre um assunto tão relevante para o dia a dia das pessoas, né? E um assunto que vocês gostam muito, né? Sobre vendas e atendimento. E eu apresento agora o Emerson Mainardes, ele é professor da FUCAP, doutor em administração, especialista também em vendas e gestão de marketing. Tudo bom, Emerson? Tudo certo, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar falando de um assunto tão importante, tão relevante, não só para as empresas, mas também para a sociedade. Ok, eu agradeço a sua presença aqui também, Emerson. Agradeço a presença de vocês três hoje aqui. Programa Oportunidades, falando sobre vendas e atendimento. Nós estamos começando. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui falar sobre vendas e atendimento. E quando eu falo de venda hoje aqui, eu quero dizer que é sobre, não só sobre produtos, mas também sobre serviços e ideias também, né? Vender uma ideia também é muito interessante. E eu queria saber como conquistar o cliente. Tem segredo? Porque eu falei assim, os segredos de conquistar o cliente na hora certa. Professor Emerson, existe segredo? Claro que existe segredo. O segredo é perguntar para o cliente o que ele está precisando. Na verdade, o profissional de vendas, como ele não se prepara para a função, em virtude até de não ter formação específica para essa área, né, ele acaba entrando na área de vendas por acaso, ele faz do jeito que ele acha que tem que fazer. Né? Eu não acredito que alguém saia de casa com vontade de atender mal os clientes. E quando ele recebe o cliente, muitas vezes ele é treinado pela própria empresa a ser um bom respondedor. Ou seja, o cliente vai lá, pergunta do produto, ele responde. E está errado. Na verdade, o que ele tem que ser é um bom perguntador. Ele tem que perguntar para a pessoa o que ela está procurando, o que ela está buscando, qual que é o problema dela para ele poder propor uma solução. Esse é o grande segredo para você ter os clientes sempre com você. Luísa. Eu diria que é além disso. Porque muitos de nós não sabemos das nossas necessidades. Quando Steve Jobs criou o iPhone, o iPad, sei lá, tanta coisa que a gente nem sabia que seria tão útil hoje. Então eu concordo com o que ele está falando, mas eu vou além. Eu acho que entender de gente é fundamental. Construir uma relação de confiança, e para mim essa relação é mais importante até do que entender do produto. Acho que estamos falando quase a mesma coisa, mas a gente aprender a acolher, receber, ter uma cuidado para perceber quem é essa pessoa. Saber um pouco dela, criar conexão. Porque quando a gente cria uma conexão forte, de verdade, estabelece um relacionamento de confiança, a pessoa vai vender o que quiser. Por quê? Porque de alguma forma ela confia em você. Né? Então pode até acontecer daquela pessoa estar ali naquele momento vendendo aquele produto, vai falar, não sei o que você está vendendo, mas de você eu compro porque eu confio. Então isso é uma interação, é algo que é possível, é o segredo que nós vamos falar disso hoje. Como é que eu posso me conectar com o outro, perceber o outro, fazer as perguntas, porque isso é fundamental. Quando eu faço pergunta, o outro vai explicitar o que ele tem no universo dele e ali eu vou conhecer um pouco essa pessoa. E Glaucio? Não, realmente até a década de 90 a gente podia dizer que o atendimento, o que a gente pensava de marketing era atender ou superar as expectativas do cliente, né? Então se eu atendesse expectativas ou superasse era suficiente. Mas a partir do século XXI, né, começou aí nos anos 2000, ficou muito claro que a gente precisava criar uma conexão, exatamente como a Luísa falou. Então o relacionamento humano ele se tornou fundamental. Um bom atendimento é uma conjunção entre aquilo que supera a expectativa, que depende
de um vendedor bem preparado, com conhecimento do produto, com conhecimento daquilo que ele faz, com conhecimento de técnica, mas principalmente que ele estabeleça relações, um relacionamento sincero de envolvimento com o cliente. Agora a Luísa fala de conhecer especificamente o cliente, né? Conhecer pessoas. A gente sabe que tem cliente que é totalmente diferente do outro, né? Como Cada é que um é tem essa diferente. percepção? Como é que vocês podem dizer assim, esse cliente é mais bem-humorado, o outro é ranzinza, o outro quer mais atenção, o outro não, ele quer ver sozinho e se precisar vai chamar. Como é que percebe isso? Isso é uma questão de treinamento. Se você começa a observar bem como que os clientes se comportam e você começa a entender de pessoas, você tem uma facilidade maior de perceber como que a pessoa sente à vontade. Por exemplo, por muito tempo se defendeu que o mais certo era assim, atenda o cliente como você gostaria de ser atendido. Está errado. Tá errado. Atenda o cliente como ele gostaria de ser Isso. atendido. Essa é a grande questão. E se você recebe o cliente, você tem que perceber nele não um cifrão, mas sim uma pessoa que precisa da tua ajuda e que vai culminar depois com um ganho para ele, com o produto, e para você, em relação ao dinheiro. Porque, afinal de contas, a área de vendas é uma área fundamental para qualquer empresa. Na verdade, o faturamento todo de uma empresa, 100% dela, passa pela equipe comercial. Então, se a empresa fizer tudo certinho, tudo, e não acontecer a venda, a empresa não existe. Essa é a grande questão. Então, a equipe de vendas é aquela que é a ponta do iceberg. Se ela não está preparada para entender o que o cliente busca, o que ele está procurando, como que ele se comporta, ele provavelmente vai ter muita dificuldade de fazer a oferta adequada. Aquele tempo de que vendedor bom é aquele que vende geladeira para esquimó ou vende guarda-chuva no deserto, esse acabou. Esse cliente as empresas não devem mais ter. Justamente porque ele é aquele que vai empurrar um produto para as pessoas não vão gostar, Não vão vai se sentir fidelizar. Não volta enganadas mais, e vão embora, e nunca mais voltam, né? E saem falando muito mal da empresa. Luísa, eu falei dessa questão dos clientes, né? Dá para perceber também, como o Emerson falou? Assim, eu gostei do que possível o perceber? Emerson colocou e acrescento mais. Para eu ter uma percepção do outro, eu preciso me autoconhecer um pouco. Porque o que acontece muitas vezes é que o próprio vendedor, ele não é treinado, ele não entende nem dele mesmo. Às vezes ele está ali por um tempo só. Então, para que eu possa refinar o olhar para o cliente, é preciso que eu me conheça. Porque o que eu ofereço para o outro? Ofereço para o outro a qualidade da minha atenção. Se eu sou uma pessoa que sou displicente, que eu estou desalinhada até com o propósito de estar ali, pode ser que eu ofereça uma presença até desalinhada para ele. Cada pessoa é única, então faça ao outro o que o outro quer que você o faça. Isso vai além da Bíblia, no sentido assim, aqui, alguns clientes eles gostam de ficar mais à vontade e eu posso perceber isso. Para mim, por exemplo, eu chego numa loja e eu vou escolher alguma coisa e alguém fala assim, posso te ajudar? Eu tenho uma pressa de ir embora ou tem que ser objetiva? Então essa não é uma pergunta que eu sugiro quando eu estou dando treinamento de vendas que se faça. Posso te ajudar? Quem está precisando de ajuda muitas vezes somos nós que estamos vendendo. Então, entender um pouquinho como que aquele cliente funciona. Eu posso envolver aquele cliente de uma outra forma, sem necessariamente mostrar para ele, né, que eu estou aqui para vender ou para atender sobre o produto, que tem a ver com o que nós falamos, construir relacionamento com ele para conhecê-lo um pouco mais. Quando você entra na loja e o vendedor pergunta, é algo especial? Para mim, quando eu vou na loja, tem que ser especial. O mais comum nem é o vendedor falar isso, o mais comum é ele ir direto mostrando a promoção, né? Ou seja, está te julgando já como não tem dinheiro para pagar, né? Então esse é um comportamento muito recorrente no atendimento que é falho, né? Mas eu tentei fazer uma adaptação, queria assim, qual é o segredinho de vendas? Eu tentei resumir em uma frase. Eu fiz a adaptação de uma teoria da liderança que eu acho sensacional e que ela tem tudo a ver com atendimento. E a frase é assim, ó, não há nada tão desigual quanto o tratamento igual a pessoas desiguais, né? Vou repetir que ela é muito boa. Não há nada tão desigual quanto o tratamento igual a pessoas desiguais. Essa frase ela foi criada para falar sobre liderança, mas na verdade ela tem tudo a ver com atendimento. As pessoas não são iguais
Então, modelos padrão de atendimento não funcionam, né? Sem a conectividade, sem a relação humana estabelecida pela visão do outro, eu jamais tenho um atendimento de qualidade. Mas então isso é resultado de um treinamento inadequado, então? De um treinamento mecânico, aquele que repete comportamentos. Que imagina o consumidor como um só, né? Como um só, e estabelece um padrão de atendimento. E aí só pode ser ruim, né? Para quem já passou pela tristeza de ter um problema, talvez com o seu serviço telefônico, né, com a sua companhia de telefone, e ligou para aquele 0800 de atendimento, recebeu esse atendimento mecânico, que é um script de atendimento. E nada é mais irritante do que você estar muito nervoso e a pessoa do outro lado dizer, calma, meu senhor, calma que nós vamos... Ela não tem conectividade, né? Isso aí, certamente a Luísa vai falar em algum momento aqui, mas vai falar sobre rapport, né? Exato. E não tem nada que seja mais incômodo no atendimento do que aquilo que não encontra ressonância no meu comportamento, né? Então, por isso que essa frase, para mim, ela resume o segredo do bom atendimento em vendas. É o que, Luísa, que você complementar aí com ele? Cada pessoa é única, então a gente aprender a entrar na dança do cliente, construir relacionamento é muito importante. Quando ele falou assim, você chega no lugar e logo a pessoa vai te mostrar uma banca de promoção, ela está te chamando de pobre, né? Então é uma coisa que eu acho que falta o tato para conhecer o cliente. É muito comum, quando eu vou dar treinamento, eu gosto de conhecer um pouco o atendimento, às vezes eu faço isso no interior. Eu vou, por exemplo, conhecer como é que funcionam as lojas que trabalham com roupas, né? É incrível, você chega na loja, é como se a pessoa te manda embora sem saber que está te mandando embora. Que ela fala assim, a coleção vai chegar semana que vem. Ela não vende o que está ali precisando de vender, que é um estoque. Eu não vou voltar, porque eu não sou daquela cidade. E ela fala assim, ó, você dá uma olhadinha aí, mas olha, semana que vem vai chegar novidade. Então essa pessoa está dando um prejuízo enorme. E às vezes o próprio dono não está sacando isso, que está mandando o cliente embora. Ter uma cuidado de perceber o outro, criar conexão com o outro. Quem é essa pessoa? O que ela pode me oferecer de dados para que eu possa criar uma aproximação com ela? Isso é fundamental. E às vezes também perceber que às vezes a pessoa quer uma coisa e eu estou oferecendo outra. Mas a questão é um pouco mais profunda, Guilherme. Na verdade é assim, tudo bem, oferece treinamento, põe a equipe para trabalhar, oferece técnicas, oferece ferramentas, né? Mas o problema é o seguinte, não basta isso. A pessoa tem que enxergar a carreira de vendas como uma carreira profissional. Exato. Tem muita gente que é vendedor e tem muita gente que está vendedor. E esse estar vendedor significa assim, olha, eu estou aqui porque eu não consegui uma outra função, não consegui uma outra profissão, eu estou aqui esperando uma oportunidade em outra coisa, porque eu detesto vender, porque vender não é fácil, é muito frustrante, inclusive, né? Você escuta mais não do que sim, o cliente muitas vezes ele se irrita com você, ele é uma profissão realmente muito desafiadora. Muito cobrada. E ao mesmo tempo você recebe a pressão da empresa porque você tem meta a atingir. Então você tem que garantir o faturamento da empresa e ao outro lado você tem que atender o cliente e todo mundo tem que ficar feliz. Então não é uma profissão das mais fáceis, consequentemente muitas pessoas fogem disso. Tanto que o nome vendedor acabou mudando. Né? As pessoas não gostam de colocar vendedor no seu cartão. Elas colocam consultor comercial, assessor comercial, consultor, né? Gestor de clientes, gestor de contas. Um monte de nome bonito. Para dizer o quê? Vendedor. Né? E as pessoas muitas vezes têm vergonha da própria profissão. E isso não é verdade. É talvez uma das profissões, talvez hoje a mais importante no mercado. É uma das mais antigas também, né? É a mais antiga, com certeza. Porque, na verdade, é aquela que se considera como mais antiga, antes teve que vender, né? Não é verdade? Teve que fazer o trabalho de venda para poder realmente prestar o serviço. Né? Então, é depois de uma grande reflexão como essa. Né? Mas isso pede um intervalo, a gente volta com o Emerson complementando a fala dele. Vamos pedir um intervalo? Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.
Voltamos com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre vendas e atendimento. O professor Emerson Mainardes, da FUCAP, estava comentando aqui sobre as profissões mais antigas. Isso, estamos refletindo, né? Não, na verdade o que eu queria dizer era uma coisa simples. Na verdade, assim, hoje fazer produto é fácil, fazer serviço é fácil. O problema é vender. É muito mais difícil vender do que fazer. Então, consequentemente, as áreas comerciais, de uma forma geral, vêm ganhando muito investimento e procurando pessoas realmente boas, que tenham talento para a área. É para todos? É para todos? Olha, se você tiver atitude, tiver a técnica e o ferramental adequado, provavelmente você vai se tornar um profissional de vendas bastante gabaritado. A grande questão principal seja a atitude, a pessoa realmente se prontificar a ser um profissional de vendas. E isso realmente não é uma tarefa das mais fáceis e nem o sonho das crianças, né? Eu não conheço nenhuma criança que quando estava lá com seus 5, 6 anos, diz assim, meu sonho quando eu crescer é ser vendedor. Né? Normalmente as pessoas não é uma profissão do sonho das pessoas. E as pessoas entram na área comercial puramente por acaso. Né? Ou por falta de opção, ou porque alguém acha que ela leva jeito para a área. Então, esse costuma ser o principal desafio da área, de uma área ao qual não tem formação específica e os treinamentos ainda são muito iniciais ainda, podemos dizer. Né? Nós podemos falar que nós começamos a treinar equipes de vendas a partir dos anos 2000. Antes disso, o treinamento de vendas era uma coisa que praticamente não existia. Já que vocês estão falando de treinamento aí, eu vou fazer uma pergunta para você, pedir a Luísa para iniciar as respostas, e eu já sei qual vai ser a resposta dela. Ah, você já sabe? Já sei, porque ela é de uma empresa que faz treinamento de pessoal. Qual a periodicidade? De quanto em quanto tempo tem que fazer treinamento para venda? É uma vez só? Ou sempre está fazendo? Se você perguntar o que acontece, estado atual é uma coisa, o estado ideal é outra. Ideal. O estado ideal é que tem que ter uma manutenção. Por exemplo, em algumas empresas que eu atuo, e eu atuo com ferramentas práticas da PNL, do coaching, é semanal. É no alinhamento da segunda-feira, na reunião matinal, né? Não só rever as metas, mas também dar uma lubrificada no entusiasmo das pessoas. Isso, né? é o ideal. E a realidade hoje, aqui na Grande Vitória, pelo menos, a realidade é o seguinte, quando está no vermelho, aí eles não têm dinheiro para investir em treinamento. Então aí... E deveria ser o contrário. E é o momento que mais está precisando de investir em treinamento. As pessoas não priorizam isso. Elas querem que o vendedor dê resultado, passa por uma pressão muito grande. Eu concordo em parte com o que o Emerson falou, mas eu tenho para mim que tem pessoas que têm muito prazer de vender. Eu conheço algumas pessoas, não é a maioria. E isso tem a ver com gostar de gente. Gostar de gente, gostar de servir, gostar de oferecer oportunidades. Né? Eu, por exemplo, não consigo me imaginar sem isso, parece estar no meu DNA. Né? Quando começou o Indesp, eu montava as turmas. Se eu tiver que escolher você como trainer diante de uma sala e fazer o Indesp acontecer, aí eu vou trazer alunos, eu vou mostrar essa oportunidade. E para isso, preciso trabalhar a gente mesmo. Né? Aprender a ter uma personalidade agradável, aprender a ter flexibilidade, não ficar taxando o cliente que ele é difícil. Às vezes eu que não tenho habilidade para lidar com essas objeções, com esse jeito. Então a gente aprende muito a ser gente nesse trabalho de vendas. Glaucio, concorda também? Treinamento semanal? Então, eu só queria fazer um divisor aí. Na verdade, o Emerson fez uma citação que realmente as empresas só perceberam o treinamento muito recentemente. Isso acontece muito no treinamento varejo. Na verdade, no segmento industrial, que conta com muitos representantes que também são vendedores, já há investimento um pouco mais regular. Menos do que deveria, mas um pouco mais regular. Inclusive, como eu atendo muita empresa, né, meu trabalho de treinamento mais voltado para empresas, eu procuro demonstrar para você o seguinte, cada R$1 que você investe em treinamento, você provavelmente economiza 2 de promoções que você tem que fazer para vender. Porque se o vendedor ele tem argumentos para vender algo com mais valor agregado, a empresa não precisa fazer promoção para vender mais. Então, esse vendedor ele tem um diferencial. E uma outra razão que eu dou para a pessoa querer ser vendedor, né, e aí vocês vão se surpreender, mas eu atendo representantes comerciais que assistem palestra minha, cujo faturamento dele dá mais do que o limite do Simples anual. Estou falando de um representante cujo faturamento dele, só para ele, é mais do que o limite do Simples Nacional. Né? Então, assim, estamos falando de gente que ganha muito dinheiro na área de vendas, né? Mas que está lá em treinamento. Esse cara, ele não falta, ele está presente, nunca deixou de treinamento. Não é porque ele está faturando 300 mil por mês e tem um ali começando com 1.000 que ele se sente diferente. Não, ele vai para o treinamento. Então, há investimentos, né?
Concordo que a gente tinha que aumentar essa frequência. E aí a gente tem que fazer uma combinação entre recursos presenciais de educação à distância que permitam isso. Não dá para ser totalmente presencial, porque o custo é alto, não dá para ser totalmente EAD, né, educação à distância, porque perde exatamente a conectividade, que é a coisa mais importante que a gente começou aqui no debate. Então, esta combinação, né, permite que a gente possa ter uma formação contínua, e aí é o que eu destaco, né, é R$1 em treinamento para R$2 a menos em promoção, é mais faturamento para a empresa, mais lucratividade. Eu quero aproveitar o que vocês estão falando desse treinamento constante e jogar essa conversa também para o setor público, né? Porque a gente está falando de vendas, de varejo, de ideias, de produtos e serviços. O serviço está no serviço público, né? E esse treinamento tem que ser constante, não só na questão do varejo, mas a pessoa que atende pessoas, sim, né? Igual a Luísa falou, né? Da construção de relacionamentos, de conhecer e se autoconhecer também. Isso treinamento, acho que tem em todas as empresas, em todos os órgãos públicos também, né? Constante, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a questão de você aprender a se relacionar com as pessoas e a vender, inclusive, né? Passa por qualquer profissão, em qualquer setor, em qualquer área. Você vende a partir do momento que você está pedindo alguém em casamento, você vende a partir do momento que você está fazendo uma entrevista de emprego, você está vendendo quando você está marcando um futebol, você está vendendo, né? Então, eu lembro até de uma crônica, de uma crônica do Stephen Cunningham, há muitos anos atrás, em 2005, que me chamou a atenção, que estava escrito assim, técnicas de vendas, né? E aí eu fui olhar e falei, poxa, mas o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, o negócio é o seguinte, independente se o teu filho for fazer odontologia, se ele for fazer medicina, se ele for fazer direito, aprenda a vender. Porque a área de venda é a área necessária para qualquer profissão, em qualquer função. Com certeza. Né? Então, se você consegue desenvolver essa capacidade de negociar, de se relacionar, de entender o outro lado, você tem grande vantagem competitiva dentro do mercado de trabalho. Uhum. E é justamente aí que você consegue se encaixar. Então a gente tem que expandir essa percepção de venda e sair da venda do varejo e para enxergar a venda como uma própria cultura. Exato. Né? E eu digo mais, se os brasileiros soubéssemos vender melhor, nós não estaríamos passando a crise que nós estamos passando. Porque nós só vendemos para o comércio internacional aquilo que é de graça. Porque aquilo que é de graça não precisa fazer esforço de venda. Né? Ou seja, a gente só vende aquilo que não precisa fazer esforço de venda, porque se nós fizéssemos esforço de venda, nós venderíamos muito mais, nós temos muitas coisas boas para estar em vários países do mundo e nós simplesmente não... Há pouco tempo atrás, só para reforçar o que você está falando, há pouco tempo atrás o Espírito Santo vendia granito e mármore em pedras, né? Pois é o quê? E eu preciso de uma equipe de venda lá fora que faça hoje a gente já vende as placas, já mais acabadas. E a nossa cultura brasileira é uma cultura que favorece muito a área de venda, nós somos comunicativos, exato, de uma forma geral, nós somos muito empáticos, ou seja, nós nos preocupamos muito com o outro, né? Eu até costumo falar que nós somos mentirosos compulsivos, né? Porque a gente não fala a verdade, a gente fala o que o outro quer escutar, porque a gente se preocupa com o outro, né? A gente não gosta do que o outro se sinta mal, né? Então nós temos grande habilidade para essa área. Eu disse na abertura do programa que o vendedor ele tem que conhecer, saber receber o cliente, né? Ser agradável, ser bem-humorado e até a questão da despedida, que lá onde você morou por 15 anos, em Joinville, né? Que eu me achei interessante, alguns vendedores, eu entrava na loja, às vezes nem comprava, mas o vendedor me levava até a saída da loja, né? Aquela despedida. Achei bonito aquilo, interessante. E com certeza, se eu estivesse morando lá, eu ia voltar mais vezes naquela loja que me atendeu bem. Mas você sentiu em casa. Mas tem uma questão que eu quero colocar aqui para vocês, é sobre o conhecimento do que o vendedor está vendendo, do produto que ele está vendendo, do serviço, da ideia. Tem vendedor que não conhece, tem cliente que conhece mais do produto do que o vendedor. Como é que vocês veem essa situação? Computador, por exemplo. Né? Tem cliente que conhece muito mais do que o vendedor. Uma coisa que eu acho fundamental é quando está se contratando um vendedor, além de saber o porquê ele escolheu sua empresa para trabalhar, ele entender qual é o porquê da minha empresa, a missão da minha empresa. Quando ele está alinhado com isso, ele sabe qual é o produto que eu vendo, o que eu pretendo com aquilo, ele provavelmente vai ter uma postura muito mais acertada ou assertiva diante do cliente.
Ele não está vendendo aquele produto porque é algo que ele compraria, ele sabe o porquê que ele existe. Isso às vezes faz uma diferença muito grande. Às vezes você contrata uma pessoa, ela começa ali fazendo e ela não sabe nem, né, como aquilo é feito, qual é o valor daquilo. Isso eu creio que é algo bem, bem importante para a pessoa, para ela ter uma atitude, né, na hora da venda, ela está alinhada com a empresa também. Glaucio. Essa capacitação no conhecimento técnico do produto é essencial. E quanto maior a complexidade, mais tempo tem que ser dedicado. Aí eu vou além daquele semanal. No produto é diário. Uma coisa muito simples pode ser feita com o vendedor, que é algo comum, mas nunca é estruturado. Um vendedor mais antigo e passando conhecimentos de produto diariamente para aquele que está entrando. Então eu capacito pelo menos no aspecto técnico. E depois vou cuidando do humano semanalmente, que vai criar habilidade de venda. E tem também o contrário, né? O vendedor que entende muito, no caso da informática, ele fala todos esses termos técnicos para um cliente que está querendo comprar um computador, que não entende nada de computador, são linguagens diferentes, né? A pessoa não entende aquela linguagem e precisa comprar o computador. Perfeito. É complicado, né? Sem dúvida. Fala de características em vez de falar de benefícios. Na verdade, a preocupação do vendedor é entender do cliente. Na verdade, ele precisa entender de 5 coisas. Ele precisa entender muito bem daquilo que ele vende, porque ele tem que propor as soluções adequadas. Ele tem que entender muito bem de cliente, ou seja, ele tem que extrair da pessoa exatamente o que a pessoa está procurando, ou pelo menos suspeitar. Ele tem que entender muito bem da concorrência, porque ele vai ter que reforçar aquilo que ele vende de diferente. Ele tem que entender muito bem de mercado, ou seja, o que o mercado está buscando, o que o mercado está procurando. E ele tem que conhecer muito bem a empresa que ele trabalha, porque também não adianta ele prometer uma coisa que a empresa não vai cumprir. Então esses 5 pontos são pontos básicos, ou chave, para um profissional de vendas poder ter um desempenho adequado daquilo que a empresa espera dele e daquilo que o cliente espera dele. Né? O cliente não espera só a solução, ele espera a sinceridade, ele espera a seriedade, ele espera se sentir seguro para comprar, principalmente se for um equipamento ou alguma coisa técnica que o montante seja elevado. Aí o conhecimento técnico é fundamental. Estão me pedindo mais intervalo. A gente vai dar uma paradinha daqui a pouco, então a gente volta com oportunidades. 1 minuto só. Até já. Voltamos com oportunidades, nós estamos falando sobre vendas e atendimento. No bloco anterior a gente estava falando dessa questão do vendedor conhecer pouco sobre o produto que está vendendo e o inverso também, conhecer muito e não ajudar nem um pouco o consumidor, né, o cliente que está querendo comprar, complicar a comunicação entre eles ali. Mas eu tenho uma indagação para fazer aqui também sobre o vendedor que fala mal do concorrente. Eu já passei por uma situação parecida. Não preciso explicar detalhes, mas eu fui comprar um produto e eu pedi para ele me convencer a comprar aquele produto em vez do concorrente. Ele começou a falar mal do concorrente. Eu achei estranho. O que vocês acham dessa atitude aí? É uma atitude muito boa para você ter muito prejuízo. Então, quando você fala mal de alguém ou do concorrente, você está expondo quem? Na realidade, você está expondo você mesmo. Então, acabar com o seu marketing pessoal é você começar a falar mal do outro. Se eu quero construir uma relação de confiança com o meu cliente, quando eu falo mal do outro, eu estou perdendo ponto com isso. Não é uma pessoa confiável mais. Então, é o contrário. Quando você fala, deve ser um trabalho muito interessante, embora eu não conheço e tal, e focar nos benefícios, né, do produto que você está vendendo, faz toda a diferença. Lembre-se que, né, quando a gente está diante de uma pessoa, e serve também para relacionamentos, né? Quando você expõe o outro, fala mal do outro, isso é uma forma da gente acabar com a imagem da gente. E o contrário também acontece. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Eu estou numa loja, eu vou perguntar por um produto ou serviço, mas ele me atende tão bem, que eu acabo trocando, comprando uma outra coisa ali, porque eu me senti muito acolhida. Então nós podemos fazer isso com o outro, botar um tapete vermelho, acolher essa pessoa e evitar de fazer qualquer comentário que vai denigrir a imagem do outro. Comentário negativo nunca é ideal, né? Até porque ele tem um risco muito grande. Às vezes ele faz um comentário negativo de uma marca que o concorrente vende e amanhã ele é um varejo, vai vender a mesma marca. Ou ele vai trabalhar e vai atender o mesmo cliente, ou até vai trabalhar lá, né?
E aí, como é que agora eu contra-argumento contra o que eu falei, né? Fala, não, aquilo que eu falei não era verdade, então não dá, ele não pode correr esse risco. Então é melhor falar o positivo do que ele vende e até alegar um desconhecimento das características do produto. Seria muito mais conveniente, né? Porque qualquer que seja o produto, mesmo um produto físico, ele vende um serviço. E o primeiro serviço é esse atendimento. Então esse cuidado é importante. E muitas vezes também, nessa formação do vendedor, eu gosto de acrescentar o seguinte, se ele tem um domínio, ele sempre sabe o produto complementar, que é outra coisa fundamental da venda. Se tem uma coisa que me incomoda, eu vou dar um exemplo bem específico, eu vou lá comprar piso para pôr na minha casa. Quero pôr um porcelanato. Aí eu chego na loja, 20 metros quadrados de porcelanato. Aí ele fala, o senhor quer argamassa também? Bom, com certeza, eu vou precisar porque eu tenho que fixar. Aí ele me pergunta, quanta argamassa o senhor quer levar? Eu falo, não sei, precisa de quanto? Ele tem que entender, né? Então esse vendedor vendedor tem que me dizer, e ele tem que me lembrar outras coisas, né? Na verdade, para fixar um porcelanato, vai a argamassa, vai também ali um separador, vai o rejunte, precisa de um conjunto. Então, o vendedor, ele prestando esse serviço, ele não precisa falar do concorrente, e ele consegue dizer para o cliente o que mais ele precisa na compra daquele produto. Em tudo que a gente compra tem um complemento, né? Você pode pensar que você for comprar, há um complemento que pode ser oferecido. E por vezes o cliente sai chateado do atendimento porque ele não comprou aquilo que precisava, né? Emerson, um vendedor como esse ou foi mal treinado ou não está seguindo o treinamento, né? Na verdade, está faltando argumento para ele. Né? A partir do momento que ele assume que ele critica o concorrente, é porque ele não está conseguindo argumentar a respeito do produto dele. Na verdade, ele tem que conhecer a concorrência, é claro que ele tem que entender. Ele tem que entender muito bem o produto para poder reforçar o produto que ele vende. Ou seja, ele tem que colocar os pontos-chave do produto. E, consequentemente, a partir do momento que ele não está conseguindo argumentar sobre o produto dele, ele começa a desmerecer o próximo, né? Desmerecer o outro, né? E que chuta exatamente contra ele. Você lembra o concorrente, você lembra o cliente que existe concorrente, né? Para que lembrá-lo disso? Na verdade, você tem que trabalhar no seu, né? Se ele quer o outro, tudo bem, né? O sol nasceu para todos, todo mundo tem cliente, né? Mas ele tem que reforçar os benefícios do produto dele, os resultados, as soluções. Essa é a grande questão. O conhecimento do vendedor, ele é muito pouco técnico, ele é muito mais então, voltado à solução e resultado. Então, assim, eu não preciso de um computador que tenha 2 GB de RAM, eu preciso de um computador rápido. Eu não preciso de um computador com 1 TB de HD, eu preciso de um computador que caiba ou que tenha muito espaço. E assim sucessivamente. Então, o que falta muitas vezes para o profissional de vendas é argumento. Falar a linguagem do cliente. Exatamente, e para isso ele precisa reconhecer o cliente. Às vezes o cliente ele também se sente burro. Né? E se o vendedor se coloca numa posição de eu sei, você não sabe nada, o cliente se sente burro, e quem gosta dele? É melhor nem comprar, né? Então eu vou falar assim, não, eu vou... Então essa adequação de qual é o nível do cliente que eu estou me relacionando vai ajudar muito a entender exatamente o que a pessoa busca. E esse buscar vai levar a você fazer negócios, né? É o caso de uma loja de roupa, por exemplo. O que uma vendedora de loja de roupa feminina tem que fazer? Ela tem que levar a mulher para o provador. É lá que acontece a compra. É verdade. A decisão de compra é lá, né? E então todo o esforço que a vendedora deve fazer é justamente para levar a pessoa a provar. Porque se a pessoa provar e não gostar, não tem argumento de venda que faça a pessoa comprar. Não adianta manequim de vitrine. Não adianta, não adianta. Então o que o vendedor tem que entender é assim, em que momento acontece a compra? Em que momento a pessoa decide comprar? É nesse momento que eu tenho que atacar, eu tenho que levar para esse momento, né? Então esse momento pode ser, como eu falei na loja de roupa, é o momento do provador, mas em outros negócios, cada um tem o seu momento de decisão de compra. É esse momento que eu tenho que identificar. No veículo, automóveis, você tem que entrar no veículo, tem que sentir, né, mexer um pouco, às vezes até fazer o test drive. Eu vou ser honesto para você, no veículo quem decide é a mulher, se o sujeito for casado. Exatamente. Só no veículo. Não adianta. É mesmo, Luiz? É mesmo que seja mesmo? o cara para o homem, não adianta, né? O vendedor ele tem que convencer a mulher. Dele, né? Tem que convencer a mulher. Não, a mulher é que vai decidir. Isso não adianta, né? Existem 2 tipos de marido, né? Os mandados pelas mulheres e os mentirosos.
Os mentirosos que manda nada, né? Viu? O que não falta aqui é mentiroso, né? Já tem mentiroso, né? Olha só, eu vou lembrar Charlie Chaplin aqui agora, né? Quando ele fala que não sois máquinas, né? Vendedor não é máquina, né? Vendedor ser humano, tem suas emoções a todo momento, né? Às vezes ele vai para a loja, vai para o trabalho triste, vai mais alegre. Teve um problema em casa, teve um problema na rua, na escola, na faculdade, seja lá onde for. Como é que a gente pode lidar com essa situação? O vendedor às vezes está mal-humorado e ele às vezes não é assim, ele é uma pessoa legal, bem-humorada, a gente pega ele no momento ruim. Essa é a nossa praia, né? Ajudar a pessoa a se autoconhecer, para fazer esse equilíbrio entre competência técnica e competência relacional, emocional. Nós não somos um fazer humano, nós somos um ser humano. E o vendedor, ele tem meta para cumprir, ele tem conta para pagar, então, assim como todos nós. Então, quando nós aprendemos isso, a criar esse equilíbrio, é maravilhoso. Eu fico muito feliz hoje, porque muitas vezes eu sou contratada para fazer um projeto que eu criei chamado PDC, Projeto de Desenvolvimento Comportamental, onde eu não falo de produto. Onde eu trabalho desde a autoestima, como gerenciar as emoções, como melhorar a comunicação, como melhorar o relacionamento, porque a venda é uma coisa emocional. Você pode até levar a mulher para o provador, eu concordo com você, mas se ela tiver com a baixa autoestima, cara, não leva não, melhora a autoestima dela primeiro, elogia, não vai sair valoriza, ela não vai comprar, mas e dependendo da roupa, não deixa ela levar, porque você vai falar, eu tô uma baleia, eu tô gorda, não funciona. Então entender de gente, calibrar, perceber o outro, para mim é a chave. Então você falou uma coisa muito importante, porque um vendedor feliz, com autoestima boa, um vendedor, sabe, que está feliz de viver, de fazer o que ele está fazendo, ele vai ter um resultado que vai ser lucrativo para a empresa. Mas é difícil controlar emoções, não? É difícil, mas é possível. É difícil quando a gente não sabe qual é a chave. Existe uma chave que nos ensina como é que as emoções funcionam. Emoções não está aí para a gente negar, está aí para a gente procurar gerenciar. Todos vamos experimentar ansiedade, tristeza, alegria, porque o coração que está aí não é de lata, porque a gente tem sentimento. E existe, assim, N formas, e a programação neurolinguística é um caminho. Como é que eu funciono? A gente não sabe, a gente tem uma atitude e fala, nossa, como é que eu fui fazer um negócio desse? Por quê? Porque você fez movido pela raiva ou pelo medo. Ou seja, ele tem que ser um pouco ator. Seria assim, ele está com problema, está depressivo, está mal-humorado naquele dia, mas ele precisa atender bem o cliente. Ele tem que trabalhar um pouco. Eu concordo que em alguns momentos sim, mas é muito importante ele encarar suas forças e fraquezas e aprender a lidar com isso. Existe como eu aprender a gerenciar isso. Glaucio quer comentar. A gente tem uma estratégia, né, que nós fazemos, porque a gente trabalha muito com loja, né, e quando a gente fala em venda, a gente lembra muito de loja. Então tem uma dica que eu dou a gerente de vendas, né. A gente tem adotado em muitas lojas aí um quadrinho de humor, chamado quadrinho de humor. O funcionário chega, então ele não tem que contar para as pessoas qual é o humor. Ele apenas vai lá, tem 3 carinhas, uma carinha feliz, uma carinha meio desanimada e uma totalmente desanimada. Ele indica o humor dele, então ele chega na empresa, é a primeira atitude, ele faz um registro. Então aí o gerente, ele é aquele profissional que vai chamar o vendedor e tentar entender o problema dele. Né? Na verdade, essa pequena terapia de alguns minutos ouvindo já melhora um pouquinho o estado emocional da pessoa. Não é uma solução definitiva, mas para uma empresa que não tem nenhum instrumento, é o primeiro passo. Então, antes de aquele vendedor atender alguém atende ele. E quem pode fazer isso é o gerente, né? É aquele que está responsável por cuidar da qualidade de atendimento. Então, é uma dica, né? É o primeiro passo. Não resolve tudo, mas minimiza o efeito daquele vendedor que vai ser só ator. Ele pode ser um pouquinho melhor que ator. A gente chama isso de emocionômetro, né? Você vai e mede como é que está o seu estado emocional. Agora, quando o problema é o gerente, isso pode acontecer. Eu estou desse jeito, o gerente me chama para conversar, eu pioro, entende? Porque os gerentes muitas vezes não são treinados. Mas aí ele de repente está naquela... Ele precisa de uma preparação. Mas é muito interessante isso que o Glaucio falou. Cláudio falou, porque já é um início, reconhecer que somos seres emocionais, reconhecer que não é todo dia que eu tenho que botar uma máscara, fazer de conta que está tudo bem. Às vezes são questões simples, você cria uma escuta empática, um momento seguro para o outro se abrir, ele desabafa e te agradece e fica bom logo em seguida. Emerson. O gerente de vendas, ele precisa ser tão treinado quanto o vendedor, né? E aí formação para gerente de vendas, nós já oferecemos, né? Nós temos formação para gestor de vendas. Na verdade, as pessoas, da mesma forma como vendedores entram
por acaso, para gerente de vendas também entra por acaso. É verdade. Então o cara lá estava lá na contabilidade, ou era do almoxarifado, ou era do estoque, não sei o quê, virou gerente comercial, gerente de vendas. Ele precisa se preparar e tem como formar isso. Muita gente considera que o gerente de vendas tem que ser o melhor vendedor da equipe. Muitas vezes você promove o gerente, o vendedor, melhor vendedor da equipe para gerente, você ganha um mau gerente e perde um grande vendedor. Exatamente. Né? O gerente de vendas, ele não tem que ser o melhor vendedor do produto, do serviço. Quem tem que fazer isso é o vendedor. Ele tem que ser, sim, um líder de equipe de vendas. A venda dele é diferente. Ele tem que fazer, por exemplo, que os vendedores acreditem no produto. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Para que eu possa vender alguma coisa, eu tenho que acreditar naquilo que eu vendo. Né? Então, se eu sou lá se eu vendo lá um automóvel de uma determinada marca, mas o automóvel que eu uso é de outra marca, tem uma coisa errada. E aí eu lembro de um aluno meu, no curso técnico em vendas, foi muito engraçado, que ele saiu de uma marca mais simples para uma marca de luxo. E aí ele se bateu para comprar o carro de luxo, porque ele acreditava fiamente que ele tinha que ter. Comprou um carro lá, 10 anos de uso, mas ele estava com o carro da marca. Por quê? Porque você tem que acreditar naquilo que você vende. Se você não acreditar naquilo que você vende, se você não acreditar, né, eu não consigo vender. Então, esse é o primeiro passo. E normalmente isso é uma coisa... Nós somos vitrine do que fazemos. Né? Exatamente. Isso é uma coisa engraçada, que às vezes você enxerga no varejo. Né? Os principais clientes da loja são os próprios vendedores. Né? Isso eu já vi acontecer. Né? Mais um intervalo, também pedindo mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Estamos de volta com oportunidades. No bloco anterior a gente estava falando aqui sobre vendedores que por algum motivo estão mal-humorados ou bem-humorados, né? O vendedor não é máquina, ele tem suas emoções, né, Luísa? E uma vez, eu não sei se foi você ou outra pessoa, em um outro programa com um tema parecido, nós falamos dos vendedores de telemarketing, né? Que a gente não vê, mas a gente sabe se ele está sorrindo ou se está mal-humorado, né? Exato. É pelo tom da voz, é isso? Nós vamos colocar toda a nossa percepção na voz. E a voz, ela fala muito, meu tom de voz, como eu estou falando, ele tem um poder muito grande na comunicação, porque ele fala do seu estado emocional, ele fala de como você está abraçando ou até rejeitando aquele cliente. Né? O conteúdo ele é importante, mas o tom de voz, o gestual, ele... 93% se deve a isso. Isso é bom até para o nosso dia a dia, né? Você Com vai atender um certeza. celular e, oi, alô, né? Às vezes é a mãe do outro Já lado sabe que a pessoa está fala, mal-humorada. Ô, meu filho, fala, mãe, estou na reunião. Tem gente que é assim, né? Muda ele o tom de quebra voz, o né? relacionamento, em vez de construir. Telemarketing é uma coisa complicada. Telemarketing, eu vou ser honesto com você, é muito difícil você conseguir realmente ter um alto desempenho dentro dessa área. O que acontece a maioria das vezes? Investe milhões em comunicação, telecomunicações de uma forma geral, milhões em um software super avançado e paga R$300 por um telemarketing. E O que você vai ter? Lucro, né? Quer que a Ou pessoa seja, sorria, né? é o tipo de... É um tripé. É um tripé. É uma das pontas, é muito frágil. Não dá. E é Uma- porta realmente, de entrada. Uma né? perna é menor do que a outra. ali, né? Você gasta muito dinheiro com duas coisas e economiza naquela que é o que complementa, o que fecha aquele círculo. E isso realmente tem sido um erro grosseiro, não adianta. No caso do telemarketing, a atenção nas palavras é fundamental. Na programação neurolinguística, a gente aprende a modificar, porque o que eu falo, ele interfere no sistema nervoso meu e do cliente. Então, assim, aprender a falar aquilo que você quer criar no outro, a construir lá no outro o estado desejado, isso é fundamental. Em vez de falar, está muito difícil, falar, olha, está menos fácil, mas eu vou conseguir. A ambulância não vai demorar. Um trabalho que eu fiz uma vez para o pessoal da área médica, assim, do telemarketing, eles falavam de um jeito que a pessoa ficava desesperada, não sabe o que está falando. Então, a ambulância vai estar aí daqui uns 40 minutos, mais ou menos. Quanto mais específico, mais você ajuda o outro a se sentir seguro. Mas Então, o Emerson falou uma coisa isso. interessante, eu gostaria que o Glaucio comentasse, essa questão do salário, né? Da pessoa que recebe pouco e quer que essa pessoa sorria. Né? Exatamente. Eu sei que salário já tecnicamente não motiva, né, o profissional, mas
Mas Pelo menos especialistas dizem isso, né? Mas desmotiva muito. Mas desmotiva. Não motiva, mas desmotiva. Difícil, Quando ele chega no trabalho e não tem as contas pagas em dia, ele já está irritado. Mas assim, uma coisa interessante, né? Quer dizer, a gente fazendo consultoria, a gente tem que mexer com isso nas empresas, né? Em algumas empresas, hoje, o telemarketing representa mais de 50% do faturamento dela, quando não é todo o faturamento. Então, duas coisas têm trabalhado muito nas consultorias, né? E várias empresas têm conseguido reverter isso. Primeiro, sair do chamado script fechado para o script aberto, né? Diferença. Script fechado é aquele texto padrão que a pessoa lê o que está escrito e vai falar aquilo. Então, a gente tem saído para um script aberto, onde eu tenho que ter um profissional que tem domínio do produto e vai lá e explica para o cliente, fala com mais fluidez. Ele pode pôr emoção, diferente do script fechado que ele só lê o texto. A segunda é que a gente tem conseguido em várias empresas alternar para um modelo de comissionamento para o telemarketing, o que é um pouco raro. As grandes centrais de telemarketing, os grandes call centers, eles pagam um salário fixo. Mas as empresas que usam telemarketing para venda e para atendimento, elas começam a perceber que comissionar essa equipe aumenta o resultado da empresa. Então, por exemplo, recentemente conseguimos fazer isso numa indústria de embalagens, para ter uma ideia, eram pessoas ganhando aí aproximadamente um salário mínimo e meio, e hoje estão ganhando aproximadamente 10 salários, e isso não veio porque a empresa pagou a mais, é porque ela apenas pôs uma comissão, e o que veio a mais possibilitou um crescimento gigantesco de faturamento da empresa. E saímos do script fechado para o script aberto. Então, são essas mudanças e esses exemplos que podem alterar a percepção de empresários e de gerentes que pensam diferente do telemarketing. Essa questão do telemarketing me fez lembrar também do feedback das empresas quando elas ligam para o cliente. Por exemplo, todo ano eu recebo uma ligação no meu aniversário de uma empresa que faz limpeza de ar-condicionado de automóvel, né? Que eu faço a limpeza periodicamente e todo ano eles me ligam, dando os parabéns, só para isso. Eu acho interessante. Faz toda a diferença. Né? Eu sei quais são as segundas e terceiras intenções atrás dessas ligações, mas eu acho importante esse feedback. Eu estou aqui, a gente lembra de você. Cria um laço, né? Isso é comum, né? Na verdade, a gente sabe que tem muita empresa aqui que não está muito disposta a saber exatamente o que o cliente pensa dela, né? Justamente para não saber a verdade. Né? Então, isso assim, como existem muitas, não existem, principalmente em mercados onde há poucas opções. Tipo, você mudar de fornecedor de um para outro não faz muita diferença, né? Porque todos eles fazem basicamente a mesma coisa e tem vários setores assim. Então, tem muita empresa que não está muito preocupada com o que o cliente pensa. Mas isso só acontece porque o nosso mercado ainda é um mercado super fácil. Ou seja, a gente tem muito cliente ainda, a gente tem muita gente disposta a comprar, a gente ainda tem muita coisa para vender. Quando o mercado se tornar competitivo de verdade, a coisa muda. Eu acho que já está competitivo. Agora, esse exemplo seu do ar é muito bom. Esse exemplo do ar é muito bom, porque eu acho que assim, a empresa usou um script padrão, ligar no aniversário. Bom, mas no aniversário eu não sei se o carro precisa trocar o ar. Ela deveria ter lá um histórico com que frequência, qual é a regularidade. Então, além da ligação de parabéns, que essa é um pouco óbvia e todo mundo está fazendo, ela deveria ter uma outra ligação para você dizer, olha, você está completando 11 meses que você fez a última limpeza. Tem uma empresa que me liga periodicamente para lembrar que eu preciso trocar o refil. Isso é uma prestação de serviço. Eu estou dizendo, olha, já está chegando o momento. Você pode não querer não comprar, mas a empresa prestou um serviço, vai além de só lembrar do aniversário, né? Ela só não gostaria de escutar, não, eu mudei de empresa, agora estou fazendo com outra. Mas isso é importante para ela também, mas estou aprendendo meus clientes, né? Às vezes a pessoa gasta tanto com marketing e os clientes que ela tem já seria suficiente, né, para dar uma manutenção durante muito tempo. E essa construção do relacionamento, de lembrar de detalhes, faz toda a diferença. Me permita só ilustrar. Eu, quando vim para Vitória, na época que as vacas eram bem mais magrinhas do que hoje, eu abri uma conta num banco e às vezes eu conto isso lá no curso de excelência no atendimento, onde esse gerente me atendeu de uma forma que eu nunca mais consegui sair dele. Né? E foi um segundo de atenção que ele teve comigo, quando ele me olhou e falou para mim, eu estou notando que você está com um olhar meio triste, como é que você está? Num minutinho assim. E aí eu desabafei, eu tô com uma situação na família, né, que uma pessoa muito querida vai fazer uma cirurgia e tal. No outro dia, ele, né, me atendeu, no outro dia ele me ligou, olha, você desculpa estar ligando, eu quero saber como é que foi a cirurgia. Ganhou. Sabe o que aconteceu?
Eu não desgrudei mais dele. As vacas engordaram e eu não desgrudei mais dele. Então, esses detalhes que a gente chama de acuidade de percepção, ele pode fazer toda uma diferença. Você pode conquistar um cliente para sempre. Por quê? Porque a nossa memória ela é afetiva, ela é emocional. Da mesma forma que a gente espanta um cliente com uma indiferença ou com uma resposta mal dada, você pode cativar ele para sempre, porque naquele momento você esteve atento aos detalhes. E como a Luísa já falou várias vezes aqui, a gente, para conhecer as pessoas, tem que se autoconhecer, né? É o mais importante em qualquer processo de profissional, né? Não só de vendas. Ó, o programa chegou ao final, eu gostaria que vocês três dessem o último recado agora para os nossos telespectadores, né? Sobre o que nós conversamos sobre vendas e atendimento. Glaucio, por favor. Bom, você que viu o programa, ouviu um pouquinho das ideias, né? Eu quero dizer para você que se você tem dúvida se a profissão de vendas é algo de futuro e você já pensou em ser vendedor, pode levar a sério que você tem muitas oportunidades nesse campo, né? E se você está vendedor nesse momento, como o Emerson usou aqui, mude para ser vendedor, porque isso vai fazer diferença, isso constrói o bem para você mesmo, né? Só para finalizar, eu gosto de dizer o seguinte, que o importante não é vestir a camisa da empresa, o importante é vestir a sua camisa. Então, se você fizer sempre o melhor por você, eu aposto que a empresa vai estar satisfeita e eu aposto que você vai estar sempre bem. É isso aí. Ok, Glaucio, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Luísa, suas últimas considerações. Eu considero assim que todos somos vendedores, o Emerson falou disso e eu realmente acredito nisso. É como se dentro de nós tivesse uma loja assim com tudo que nós precisamos para poder deixar disponível para o nosso cliente. Então, aprender a utilizar a nossa amorosidade, a nossa gentileza, a nossa alegria, colocar isso no nosso tom de voz, na vitrine do nosso olhar, isso pode fazer toda a diferença. Nós temos aí tudo que nós precisamos para sermos mais felizes e para servir melhor o outro. E o mundo está carente dessa forma mais gentil, né? Exercitar o amor, exercitar a compreensão, pode fazer de você um grande vendedor em todos os aspectos da sua vida. Luísa, muito obrigado também pela sua participação hoje aqui. Tá? Emerson, suas últimas considerações. Bem, eu agradeço primeiro a participação, é uma área que eu gosto muito, a área de vendas, é uma bandeira que eu sempre levantei. Todas as empresas precisam de vendedores, todas as empresas precisam vender, precisam faturar. Grande parte das empresas que fecham nos primeiros anos é por falta de cliente, então ela não consegue, ela tem dificuldade de vender justamente por falta de equipes de vendas. Eu digo para você que está buscando uma oportunidade no mercado, reforçando o que o Glaucio disse, busca a carreira de vendas, que é uma carreira que tem um grande futuro e não é só um futuro em termos de colocação no mercado de trabalho, mas é um grande futuro em termos de remuneração, porque a dependência de vendas vai ser cada vez maior. E se você fizer uma pequena busca hoje nos sites dessas empresas de recursos humanos, você vai ver que as oportunidades em vendas são em grande quantidade e muito maior do que em outras áreas, justamente porque todas as empresas nesse momento precisam vender. Então, vai lá, se prepare, busque esse conhecimento, busque essa área, que essa área realmente vale a pena. Ok, Emerson, muito obrigado também pela sua participação hoje aqui. Eu agradeço a participação de vocês três hoje no programa Oportunidades. Eu também quero agradecer a audiência do telespectador, lembrar que cada um de nós é um ser único, exclusivo, e você que é vendedor ou pretende ser vendedor, lembre-se bem disso, trate o seu cliente como um ser único, com exclusividade, você vai atender bem sempre fazendo dessa forma. A gente fica por aqui, Oportunidades volta na semana que vem com outro tema, até lá!